Olá, Ferrendos! Estamos começando mais um Damascast. Eu estou aqui com uma convidada super especial, a Luciana Lippe. A Luciana Lippe é veterinária, mestre em ciências e professora de farmacologia e toxicologia, mas largou o jaleco para entrar de cabeça no campo de batalha da política. Hoje é comunicadora, estrategista e roteirista. Produz conteúdo que cutuca, provoca e faz pensar, com foco em conscientização e mobilização política nas redes e fora delas também. Foi candidata a vereadora pelo Partido Novo em Santana de Parnaíba em 2024 e segue na missão de descomplicar a política e jogar luz onde muita gente ainda prefere manter na sombra. Bem-vinda, Luciana. Obrigada por participar com a gente. Obrigada, Catarina. É uma honra estar aqui no podcast com vocês. E vamos, porque tem muita pauta quente para a gente conversar aqui. Infelizmente, não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Porque o governo não para de dar notícia pra gente comentar. E o seu Instagram é maravilhoso, as redes sociais, TikTok e tudo. Eu acho que o jeito que você traz notícias de uma forma descomplicada é muito importante hoje, porque a gente sabe que a mídia tradicional, né, é aquela coisa e não mostra a verdade. E eu queria começar perguntando sobre uma notícia recente sobre a CPI do INSS. Vai rolar? Não vai? Qual que é a sua expectativa? Então, hoje saiu uma boa notícia sobre isso. Embora seja trágico, né? Roubo de aposentados, roubo de idosos, mas embora seja trágico, hoje o Alcolumbre colocou para o governo federal que a CPI ou CPMI, né, no caso se for mista junto à Câmara e o Senado, que ela vai acontecer, porque a pressão da oposição está grande, o número de assinaturas ultrapassou a quantidade necessária, mas inclusive isso dentro da Câmara e também no Senado. No Senado já bateu mais de 50, se não me engano, já passou da maioria. Tá, da maioria não, da maioria, dos 50% mais um, que seja, Sim. já passou, a pressão tá grande. Então, hoje, o senador Alcolumbre, ele informou o governo federal de que sim, a CPI, caso for só no Senado, ou CPMI, caso for nos dois, ela vai acontecer, que a única coisa que ele consegue fazer é segurar um pouco. Mas, em teoria, seguindo, então, essa condição, a leitura, então, do ofício, né, dessa CPMI, desse inquérito, vai ser no dia 27. Então, temos aí sim uma boa notícia. Mas, independente dessa comissão parlamentar de inquérito, as investigações, tanto na Polícia Federal, quanto no Tribunal de Contas da União, quanto na Advocacia Geral da União, na AGU, elas estão acontecendo. E todos os dias se descobre algo. Não tem melhora, só tem piora, né? Eu brinco que todos os dias, cada enxadada é uma minhoca nessa situação. E a coisa vai feder muito. E eu vou falar para você, Catarina, esse número, né, que já está sendo aí pautado em 90 bilhões, já tem alguns especialistas, algumas pessoas falando que pode chegar a 200 bilhões esse roubo, né? E para onde foi esse dinheiro? Eu tenho No algumas bolso de alguém. suspeitas. Não, eu tenho algumas suspeitas, né? E pode ter certeza, eu afirmo categoricamente, não darei nomes, porque senão serei presa. Mas afirmo categoricamente: a maior parte desse dinheiro foi para bancar campanhas eleitorais. Pode Sim. escrever. De quem Pode será, né? escrever. De quem será, De né? muitos, de muitos. Aqueles que têm ali algum tipo de amizade, coleguinha, com essas associações, barra sindicatos, acho que alguns nomes já passou aí pela sua cabeça, né? Neste momento, estão com medo. Eu tenho certeza disso. Mas será que estão mesmo? Porque assim, a gente que acompanha a política, às vezes eu fico um pouco desolada, frustrada, porque com que a gente vê cada dia do governo Lula um escândalo diferente. E aí a gente vê todo mundo do mensalão, do petrolão, de tudo da Lava Jato, tá tudo solto. Às vezes bate uma desesperança a gente pensar, putz, mesmo que role a CPMI, o Lula já está tentando colocar a turminha dele para presidir a CPMI, para ele conseguir criar narrativa, já Sim. culpar o governo anterior, o que é um absurdo completo, como se o governo anterior fosse favorecer o irmão dele, fosse favorecer sindicato de esquerda, assim, é uma narrativa que
na minha visão, na minha bolha, não está colando muito bem, mas a gente não sabe como que. Eu nem assisto mais mídia tradicional, né? Rede Globo, essas coisas, nem ligo mais a televisão. Mas a gente não sabe como que esse discurso está colando para a massa, né? Então, qual que é a sua expectativa? Você acha que saindo a CPI ou CPMI, você acha que para o ano eleitoral vai ser bom, porque vai abrir os olhos de muita gente, né? Muita gente foi roubada, os velhinhos que foram roubados, que viram, que sentiram no próprio bolso. Mas qual que é a sua expectativa em relação a gente vai chegar no cerne disso? Quem tem que ser preso vai ser preso? Vai servir mais como para abrir os olhos de muita gente e como munição da oposição contra o governo Lula? Qual é a sua expectativa nesse sentido? Eu não julgo ninguém que está aí descrente com toda essa condição, e não só da CPI, como com tudo. Os políticos no Brasil e o judiciário, principalmente, fez com que o brasileiro, né, nós, o afegão médio, deixasse realmente de acreditar em muita coisa. Porque quando você viu todo aquele esquema de fraude dos Correios, eu voltei lá atrás, hein, gente? Tô pegando aí Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, então vamos voltar um pouquinho o tempo e vamos lembrar de algumas coisas. Quando você viu lá fraude dos Correios, que tudo começou nessa investigação, correto? Depois avançou para o Petrolão, depois o Mensalão, e hoje estão todos soltos. E o maior cabeça disso, não sei nem se o cabeça, mas o grande pivô da situação é presidente da República, né? O maior ladrão dessa República. Eu entendo, eu não julgo esse tipo de sentimento, porque realmente é de desesperança. Agora, partindo da premissa que uma CPI ou uma CPMI, ela é prerrogativa política e é um instrumento da minoria, fala assim, mas CPI, esse tipo de investigação, nunca dá em nada. Realmente, nunca dá em nada, mas se expõe, se dá luz, né? Não vai sair ninguém preso de uma CPI, não vai. Não vai. Tudo bem que parece que teve um rolo aí na CPI das Bets, que Eu vi esse vídeo. Soraya. A Tronic decretou a prisão de alguém. Aparentemente não aconteceu, porque depois eu não vi mais nada. Mas não é para isso que ela serve. Ela é um instrumento da minoria, né, dentro do parlamento, e ela dá luz. Agora, que, de fato, outros órgãos, outros institutos vão continuar fazendo a investigação, que isso cabe sim à Polícia Federal, à AGU, ao Tribunal de Contas, vão. Agora, tudo isso faz parte do governo. E o modus operandi da esquerda é, quando eles embarcam, quando eles entram na embarcação, eles colocam todos os amigos, todos os apaniguados. Então, assim, quem é o advogado geral da União? Quem é? É o Bessias. Nós estamos falando do Bessias. O mesmo cara que, quando o Lula ia ser preso e a Dilma era presidente, ou presidenta, né? Que eu prefiro esse nome. Foi ele quem assinou o documento que tornaria o Lula ministro de alguma coisa da República, justamente para ele não poder ser preso, né? Que ele entraria ali no foro privilegiado. Então, é dessa pessoa que nós estamos falando. Então, existe o aparelhamento? Existe. Gente, olha o nosso judiciário, olha a mais alta cúpula do nosso judiciário. E não é só lá, desde as primeiras instâncias. Mas eu tenho um certo receio de generalizar. Eu não gosto, né? Embora os políticos e os competentes pelo judiciário do nosso país, eles se esforçaram para isso, para que a gente coloque todos no mesmo saco. Mas eu não gosto de fazer isso, porque eu sei que em todas as áreas, inclusive o funcionalismo público, entendeu? Não dá para a gente falar que é todo mundo encostado, todo mundo tá mamando na teta e enfim, não dá para generalizar. Mas estes órgãos são do governo e estão ali, boa parte da Polícia Federal hoje está, assim, aparelhada. O judiciário, eu não preciso falar nada, na mais alta instância. Então, assim, vai dar luz. Agora, algo que eu achei, assim, muita burrice por parte do governo federal
Isso era uma condição até ontem, depois dessa, antes dessa condição do Alcolumbre virar e falar, olha, não vai dar para segurar. Uhum. Eu seguro mais um pouco, mas assim, esquece essa história de que não vai ter, porque vai Uhum. ter. Porque até então, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, tá super conversando, ele tá bailando com o Lula. Só consigo imaginar isso. Cada viagem que eles fazem, esse homem, eu tô na dúvida se quem dorme com o Lula, se é a Janja ou o Hugo Mota, né? Ou sei lá, né? Eles são tão progressistas, é tão moderninho, né? Que às vezes, Vai não saber, né? sei, né? Vai saber, né? Vai saber. Mas ele quer melar todas, ele quer melar o PL da anistia, isso já está claro, isso é uma questão pessoal do Mota, tá? Isso Uhum. não é só. Porque ele mesmo ali. Não, é inconstitucional, ele está colocando isso, né? Não, não é inconstitucional, isso está na Constituição. Uhum. A prerrogativa de anistia tá na Constituição, né? Ele pode concordar ou não, Uhum. mas é Mas uma eu acho que ferramenta. ele nem falou que eu não lembro agora a frase dele exata, mas acho Não, que ele ele não falou que é falou. inconstitucional, ele falou que vai ser considerado inconstitucional. E a gente sabe Ah, quem que é que considera inconstitucional ou não, né? Nesse ponto eu sim. até concordo com ele, porque a gente sabe quem mandou hoje no Brasil e que a Constituição foi rasgada faz tempo, né? É, o Igor. Mesmo assim, não é para ele decidir isso. Ele Não. deveria sim pautar, porque não é, isso daí não é uma desculpa aceitável para ele falar, não vamos colocar porque Não. vai ser considerado inconstitucional. Não é para ele E decidir só isso. no Brasil que eles inventaram uma nova situação, né? Conseguiram as assinaturas, conseguiram as assinaturas necessárias para tornar o PL da anistia, olha, já pulei de CPI e fui para anistia, né? Mas para tornar o PL da anistia urgente. E aí, quando essas assinaturas foram conseguidas, que eu acho que isso foi há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, acho que tem uns 15 dias, né? Inventaram, o Hugo Mota inventou uma outra condição. Não, não. Isso, não, é urgente, mas aqui a gente só trata de situações urgentíssimo. Então, ele inventou a urgência de algo, o urgentíssimo da urgência. Uhum, uhum, Então, assim, a mesma coisa que ele colocou ontem, né? O Hugo Mota, totalmente contra a CPI ou CPMI do INSS. Ontem, ele simplesmente ele colocou o seguinte: olha, não, tudo bem, tá aqui, recebi. Mas tem 12 outras CPIs aqui engavetadas. Então, assim, não é prioridade. Oi? Oi? Isso é desumano. sim, sim. Roubo de velhinho. Os caras trabalharam uma vida inteira. E agora a Roubo gente de que vai aposentadoria. pagar, né? E agora a gente que vai Gente, pagar se, isso, se né? isso não for a coisa mais urgente no Brasil Uhum, hoje, uhum, eu não sei mais o que é. Porque eu entendo, na verdade, eu vejo as duas situações com muita urgência, mas é um projeto de lei que já tem as assinaturas uhum, suficientes para ser lido, discutido, e o outro é uma comissão que vai fazer investigação. Então, são duas coisas diferentes, né? E vamos lá, vamos lá. Ele disse sobre a CPMI ontem, que então tem 12 outras na frente, né? E que não é prioridade. São 513 deputados. Ai, vai aumentar, né? Ano que vem aumenta, vai para uhum. 530 e tanto. Aumentaram 18, né? Porque 513 deve ser pouco. São, A gente tá pagando 500, pouco. são 513, mais 81 senadores. Eles podem pautar 20 CPIs de uma vez. Me desculpa. Uhum. Tem Aí, gente aí me fala, suficiente para isso. lógico que tem. E ganhando Lógico. muito mais que o suficiente para isso, né? Entendeu? Então, assim, é claro que o Hugo Mota está sentado no colo do Lula. É claro, eu vejo fazendo uma analogia, né? O Arthur Lira, que também era um lixo, né? Para já deixar claro, mas ele não era tão sentado, parece que no colo, né? E não estou elogiando. Você vira e fala assim, nossa, É o que Arthur agora Lira conseguiu era. ser pior, né? O Hugo Mota conseguiu ser pior. Só que ele vai cair do cavalo de um tanto, porque ele só foi eleito com os votos da centro-direita. Ele entrou com a condição de pautar o PL da anistia. Esse foi o combinado. Uhum.
e simplesmente, aí ele ontem, numa declaração que saiu ontem na mídia, ficou, para mim, pelo menos ficou muito claro que não é nem sobre uma questão técnica da parte dele, a questão de pautar ou não o PL da anistia, é pessoal. Ele não concorda com a condição de que essas. Ele não quer. Ele não quer. Aí eu fico Mas por pensando, que a né? gente elege deputado, então? Por que a gente elege senador? Se uma pessoa decide tudo sozinha. Se não interessa Exato. que você tem uma maioria de representantes do povo ali que quer pautar isso, quer representar a pessoa que votou nele, que tá defendendo isso, não. É uma pessoa que decide. A gente concentra muito poder no presidente da Câmara e no presidente do Senado. Sim. Eles não têm que ter essa decisão, tem que ser vontade deles pautar ou não pautar uma anistia, pautar ou não fazer o CPMI e CPI do INSS, sabe? Impeachment de presidente, eles sentam e ficam negociando favor, é um absurdo isso. O nosso sistema democrático hoje está desenhado de um jeito que favorece esse tipo de coisa. Não só a favor, mas as emendas, né? Sim, Então, sim, é dinheiro. No fim sim. da história, o que faz eles fazerem as coisas ou não é dinheiro. É dinheiro para quê? Eu sou completamente contra esse formato, né? E aí é para quê? Para alimentar curral eleitoral. E por isso que eles Sim. ficam lá tanto tempo, e por isso que eles vão ali e vão ficando 7 mandatos, 10 mandatos. Por quê? Uhum. Porque aí faz os acordos, os favores, e aí vem dinheiro, aí manda o dinheiro para o curral eleitoral, aí chegando de eleição, o curral vota. E Uhum. é assim que funciona. Então, assim, eu não estou dizendo, aí qual é a solução? Eu não tenho essa solução. Eu penso em algumas possibilidades, né? Eu gostaria que algumas coisas fossem dificultadas para Uhum. eles. Uhum. E não ficar nessa moeda de troca, entende? Então, assim, agora, voltando à nossa questão principal, que é a CPMI do INSS, hoje só hoje, fiquei com essa condição da boa notícia vindo ali pelo Uhum. Alcolumbre, de que vai acontecer, mas ele consegue segurar. O governo está pedindo que segure para depois do recesso do meio do ano, né? Isso que eu ia comentar, que eu acho que totalmente, é muito burro por parte do Sim. governo. Quanto mais vai se Aproxima da adiando, eleição. Uhum. mais próximo fica do ano eleitoral, mais vai respingar, né? Uhum. E eles já sabem, o INSS, toda essa lambança, esse roubo, o maior caso de corrupção da história desse Sim. Brasil, Uhum. né? Da história desse país, essa situação do roubo do INSS. Eles sabem que isso é a pá de cal deste governo. Vai ser o Eles assunto da sabem eleição. disso. Uhum. Uhum. Eles não só sabem que você viu, eu não sei se já foi ou vai ser, porque ia ser hoje, né? Eles votando no Senado para aumentar em mais 2 anos o mandato de um Eu vi. senador, ao Nossa, invés quando de. eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Não é possível que eu tô lendo isso. Acho que eu tô enxergando. A fake news, tô enxergando errado. Nossa, isso me revoltou de um jeito. Falou 10 anos. 10 anos. E pra que isso? Pra que eles não querem renovar o Senado. Eles querem Lógico continuar que todo não. mundo ali, todo mundo no colo desse pessoal de esquerda, né? Porque o Senado hoje é tudo rabinho preso. A gente sabe disso. E se isso passar. Sim. Passou agora, não sei se você viu. Hoje eles votaram o fim da reeleição. E aí parece-me, corrija se eu estiver errado, que eles enfiaram esse jabuti dentro do fim da reeleição. Você sabe como que tá essa situação? Foi votado, não foi? Ainda vai Não sair, sei, não vai? eu hoje não consegui acompanhar. Eu vi Uhum, que ontem, né? Então saiu essa condição de que seria votado essa uhum. bizarrice de se aumentar o mandato Absurdo. do Senado de um senador para 10 anos. E é óbvio que eles é assim, eles sabem que eles vão perder, né? Uhum, Eles sabem que a direita está muito não é nem sim. incomodada. A única casa que é o freio e contrapeso do STF é o Senado. Uhum, Hoje nós temos uma ditadura da toga que impera, sim. em nome do Careca Moraes. Tá no Uhum, nome dele. Ele é o imperador do Brasil. E todos eles, a grande maioria, tem o rabo preso com o STF.
Então ninguém vai fazer nada. Quando um vira e fala assim, olha, olha, eu tô suspeitando aqui que tá um pouquinho autoritário, mas olha, bem pouquinho, olha, não fica chateado, Xandinho. Não fica, olha, é só um Não é pouquinho. você, sou eu. Não é você. Isso fala mais sobre mim, sabe? Mas o pessoal, sabe? Lembra do povo? O povo que tá ali do lado de fora? Sabe quem Lembra que é? Não sei se você lembra. lembra Umas desse pessoal? pessoinhas. Porque você não precisa de voto para estar aí, mas eu preciso, né? Uhum, Então, assim, esse pessoal, ignorante, burro, que não sabe o que quer, que não entende nada, eles estão incomodados. Eles estão incomodados. Aí o Alexandre faz assim: é mesmo? Ah, é? Você é o. Ah, peraí, deixa eu abrir aqui a gaveta que eu vou ver o que eu tenho seu aqui. Pronto, acabou. Acabou. Acabou, morre aí a história. Uhum, É assim que funciona lá. E é na cara dura mesmo. E todos eles. Olha, eu acho que se a gente andar dentro do Senado, ô Catarina, no meio de um plenário, sabe o que vai acontecer? Eu tenho certeza que eu tropeço e caio. Sabe por quê? Só os rabos presos passando assim no chão. E tão preso que você tropeça, tá pregado o negócio de um jeito que não sai. Então aí você trupica num rabo, vai pro outro. Então, todos eles, né? Salvo alguns nomes, eu vou dar o nome de um deles, que é o nosso senador pelo Novo e pelo estado do Ceará, o Girão, Eduardo Girão, que esse realmente, por que ele fala? Tá batendo de frente. Por que ele fala? Por que ele bate de frente com o STF? Porque não tem rabo preso. Porque ele não tem o rabo preso, né? Agora, do restante, em maior grau ou menor grau, todos têm. Então, eles sabem que as eleições de 2026, a direita está vindo com a seguinte condição. E isso não é segredo para ninguém, porque a direita a gente fala sobre essa estratégia. Temos que renovar, no mínimo, 2/3 do Senado. Temos que renovar, no mínimo, 2/3. Eles sabem disso. Então, já que eles não podem mudar, né? Sabem que eles vão perder, que eles vão apanhar, então vamos aumentar o tempo que a gente trabalha aqui, que a gente fica nessa casa. Passa o mandato de 8 para 10 anos. Simples. Problema resolvido. Problema resolvido. O Xandão vai poder continuar imperando, mandando e desmandando. Teve uma frase do Alexandre de Moraes que me marcou muito. Na época ainda lá da transição e dos QGs, eu não sei se o Lula já tinha assumido ou ainda era a fase lá da carreta furacão, né? Eu confundo, é governo de transição. É que era igualzinho a carreta furacão. Tem diferença. Sinônimos. Igualzinho a carreta furacão. Mais de 300 pessoas, aquela festa do caqui. Nossa, um negócio absurdo. Todos os apaniguados, os amigos, todos ali. Bom, mas teve uma frase no meio da situação lá do... não, foi após o 8 de janeiro. Numa das oitivas, eu não lembro exatamente, que foi aquele que ele virou e falou assim: ainda tem muita gente para multar e muita gente para prender. Quando eu estava assistindo ao vivo esse discurso, né? Eu não lembro exatamente o que era. E era sobre as pessoas que estavam na frente dos QGs. Se não me engano, o 8 de janeiro ainda não tinha acontecido. Mas eles estavam naquelas fases de vamos caçar quem está financiando, vamos pegar o cabeça. Não entendem que foi uma reação orgânica. Eles não conseguem. Aliás, é por isso que eles... porque eles não atuam assim. Eles não atuam de forma orgânica. E é por isso que eles não entendem a direita na rede social, né? Sim. Que ele acha que é robô, que é tudo comprar, que é não sei o quê. Não, eles não entendem o que é orgânico. Sim. Né? Porque do mesmo jeito que tem um Nicolas Ferreira, que tem mais de 200 milhões de mais visualizações do que número de pessoas no país, do que... Sim. que isso é um fenômeno, tem pessoas muito menores fazendo o mesmo trabalho. Tem eu, tem você. Quantos outros a gente conhece, Catarina? Sim. A gente não recebe nada. A gente não recebe nada. Nós somos pessoas indignadas. Pelo contrário, a gente bota o nosso dinheiro nisso.
A gente coloca exatamente para fazer um conteúdo legal, entregar um trabalho legal, passamos a trabalhar com as redes e com comunicação política, né? Então, e conscientização. Então, assim, quando ele falou essa frase do tem muita gente para multar e muita gente para prender, juro, me arrepiei inteira, porque era tanto ódio, era tanta raiva que ali eu falei, fedeu. No mínimo, essa frase devia ter usado para deixar ele incapacitado, não sei o termo técnico, advoguês nesse caso, mas no mínimo ele deveria ser retirado do caso, porque ele é parcial. No mínimo, no mínimo. Como que uma pessoa que fala um negócio desse vai julgar o outro? Ele já tá dando sentença. Não, sabe, que juiz pode dar opinião mais do que antes. ele julga. Então, enfim, mais do que ele julgar o ex-presidente e todo o pessoal. Ah, gente, pelo amor de Deus, Flávio Dino? Flávio Dino? Eles são parciais e não disfarçam mais, e é um absurdo porque a gente está normalizando isso. Para mim, o pior, eu até já comentei isso com você, para mim, o pior não é a pessoa que faz a coisa errada, porque eu já espero isso deles. Para mim, o pior é a pessoa que vê e acha normal, ou que apoia. Sim. E tem uma parcela da população que, de absurdo, o absurdo vai acumulando, vai empilhando absurdo em cima de absurdo, e tá vendo no INSS dos velhinhos e tá falando assim, é mais um roubo, é mais uma coisa, e não tá ligando muito para isso. Isso me deixa indignada de um jeito, porque assim, gente, olha o que está acontecendo no nosso país. E nós estamos falando, e nós, voltando ao roubo dos aposentados, né, e pensionistas, nós estamos falando em grandezas da seguinte tamanho. São 9 por hora, né? 9 milhões de pessoas que foram roubadas, seja na condição dos sindicatos, né, dos descontos daquelas associações e que a pessoa não autorizou, não pediu e mesmo que tenha pedido, vamos lá, mesmo que a pessoa por consciência ela adquiriu, né? Porque aquilo ali esses sindicatos estão oferecendo um serviço, correto? Eles estão oferecendo um serviço, um benefício, alguma coisa assim, ou seja, uma prestação de serviço. A pessoa quis, ela assinou. Ela tem o direito de denunciar um serviço mal feito. Eu gostaria de saber se para essas pessoas que realmente são adquirentes desse serviço, que esses sindicatos prestam, se de fato elas foram contempladas. Se o serviço aconteceu. E se ele aconteceu, a qualidade do serviço. Se elas estão satisfeitas. Porque aí a gente entra também. Eu não manjo muito de código do consumidor, mas eu sei que quando você contrata algo e te entregam outro, você tem todo o direito de reaver o contrato, quebra de contrato, devolução de dinheiro e tudo mais. Mas então, mesmo assim... Então, eu ia falar que mesmo assim eu não acredito. Eu não acho que esse número é acima de 1%. Não acho que é mais de 1% da população que foi roubada realmente. Óbvio que não. Óbvio que não. Né? Então, aí, são 9 milhões de pessoas que foram roubadas de algumas formas. Uma foram através dessas associações, no desconto direto no contra-cheque da pessoa, e eles começaram ali com valorzinhos pequenos, que as pessoas nem reparavam. Gente, a maioria desses idosos não acessa o aplicativo, pelo amor de Deus. Ele vai lá no banco e retira o dinheiro. Ele guarda dinheiro no colchão, gente. Sim. A maioria do Nordeste, né? Isso é sórdido. Isso é sórdido. Fazer isso com esse tipo, com essas pessoas, com pessoas vulneráveis, é doente. Assim, não é doente. Eu não vou colocar doença, porque senão aí já usa de muleta, né? Desculpa. É nojento, né? É sem escrúpulo. É sem escrúpulo, sabe? Então, aí nós temos isso. Aí, depois, foi se puxando o fio. Aí chegou no quê? Na condição de 90 milhões de reais terem sido roubados. Aí entrou também a questão dos empréstimos consignados. Vamos lá. Não só os empréstimos, como as associações, né, dos sindicatos. Esses dados vazaram de dentro do INSS, correto? Vazaram. Todos precisam ser, desde essas pessoas. Agora, o engraçado eu fui candidata ano passado, você também foi. Se você
divulgasse ou entrasse em alguma lista, algum grupo de WhatsApp, só para montar seu mailing, o que que é o mailing, né? É você montar uma agenda, só para pegar contato e sair distribuindo material de campanha seu, ou o que fosse, né? A LGPD tá aí. A LGPD protege os dados das pessoas, nós inclusive, né? A lei vale. E agora? Cadê a LGPD? 9 milhões de aposentados e pensionistas tiveram os seus dados divididos, dados entregues para essas associações criminosas, bandidos. Cadê a LGPD? Vai você, Catarina, na sua campanha, pegar algum dado. Transferir um E dado. é super rígido o que você pode e você não pode fazer. Para você andar na lei é difícil, porque tem tanta regulação, é tanta coisinha que assim, na dúvida a gente não fazia. Ai, será que pode isso, será que não pode? Na dúvida a gente não fazia. Agora, para os amigos, pode tudo, né? Pode tudo. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente em nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Outro número que me deixou assim horrorizada. Esse dado eu peguei hoje. Uma dessas associações de bandidos, né? Sindicato, enfim, dessas, se não me engano, era um sindicato. Em 2021, tá? Eles tinham 3 associados. 3, não são 3 mil, não. Gente, em 2021, não me recordo exatamente em que mês ou que se bimestre, trimestre. Em 2021, eles tinham apenas 3 associados. 3 pessoas que então estavam contratando o serviço daquele sindicato, né? Ou contratando o benefício que aquele sindicato estava oferecendo, né? Um serviço. 3. Nesse ano, ou nesse bimestre, nesse trimestre, ou naquele mês, o rendimento daquele sindicato foi de R$100 e poucos, R$135. Bom, em 2024, olha essa progressão. Em 2024, essa associação bandida contava com mais de 150 mil associados. Nossa. Não tem algoritmo que acompanhe isso. Não existe. De 3 para 150 mil. Tá. De 3 pessoas, de 3 associados, era quase, se não me engano, 159. Eu não anotei os números, mas é mais de 150. Por volta. Por volta de. Isso em 2024. E sabe qual foi o rendimento? O rendimento que tinha sido R$135 em 2021. Acho que prefiro não saber. Considerando esses mais de 150 mil associados, o rendimento, ou seja, o dinheiro que eles roubaram, gente, o dinheiro que eles roubaram, total de 7 milhões. E aí? A mídia, ela tá colocando como rombo dos aposentados. É roubo. Não é rombo, é roubo. É roubo. O dinheiro que foi tomado das pessoas, São dos bandidos. velhinhos. São bandidos. Quadrilha. É quadrilha. Sim. E você vê, né? Já estamos chegando em junho. E a quadrilha tá montada. Ela tá montada faz tempo, né? Então, assim, inclusive, se essa CPMI começar agora, vai ser interessante acompanhar isso em junho, no meio das festas juninas e a quadrilha rodando aí. Vai ser bem interessante. Mas se eles adiarem também, acho que nem vai ser uma coisa tão ruim. O meu receio é mesmo o Lula, que a gente falou mais cedo, do Lula colocar os amiguinhos dele na CPMI, na CPI, para conseguir criar a narrativa que ele quiser. Mas está tão absurdo que eu acho que mesmo assim não conseguem, né? Um dos nomes cotados, para ser relatora da CPI eu vi. E do INSS. A quase prefeita de São Paulo.
Foi a quase prefeita, a Tabatinha, que inclusive durante a campanha enganou tanta gente da Sabe que talvez centro-direita. não fosse ruim? Bota ela lá, vamos mostrar quem é de fato a Tabatinha. Ela vai defender os velhinhos? O Me problema, pergunto isso. o problema, Catarina, é o seguinte, que nós estamos falando de pessoas em condição extremamente vulnerável, Sim, que sim. não tem dinheiro para comprar remédio, Uhum, uhum, que são idosos, que precisam tomar remédios, uhum. tem gente que tem hipertensão, diabetes, não sei o quê, porque vai no postinho ver se tem, também não tem, Não tá? tem, Vai na farmácia popular ver se tem, também não tem. não tem. Aí vai Então, comprar e ainda paga imposto em cima disso. e paga imposto. Então, assim, essa é uma comissão de inquérito muito séria que, Sim. por mais que eles façam circo lá e que Uhum, tendencia a acabar em pizza, essa, para mim, de todas que eu já uhum. acompanhei, e não foram poucas, de todas, é a mais séria e a mais urgente, porque nós estamos falando, todos nós, temos alguém na família que foi Sim. roubado. Eu tenho minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. A minha mãe tá tendo desconto de sindicato há 2 anos, Nossa. Um valor alto? tá? Hã? Um valor considerável? Não, 40 e pouco, mas todo mês, Nossa. Aí entendeu? você Então, soma isso em todo mundo que é roubado. toda casa de Uhum, brasileiro tem alguém na família que sim. foi roubado. E isso, além de muito lamentável e sórdido e nojento e asqueroso, eles foram de uma ousadia e de uma burrice muito grande, porque quando foi a época do mensalão, era super difícil explicar o mensalão, né? Que você tinha que Sim. explicar que era dinheiro que passava na mão de Uhum. parlamentar, meio que mesada, era emenda, super difícil de explicar. Quando foi o petrolão, gente, mais difícil ainda, porque aí misturou com refinaria, com construtoras, com Uhum. obras fora do Brasil. Então, assim, mais difícil ainda. Agora, roubo de velhinhos, ele conseguiu. Esse desgoverno conseguiu Sim, colocar isso na mesa de jantar do brasileiro, sim. de uma forma muito simples. Roubo de aposentados. Qualquer idiota entende o que é isso, sabe da Será que o eleitor gravidade do que é Lula vai isso. entender? Será que o eleitor do Porque Lula vai entender? o velhinho da família dessa pessoa, que pode ser o Uhum, pai, a mãe dele, o tio ou o pensionista, foi roubado e ele sabe. uhum, Então, hoje, todo eleitor do Lula e todos os brasileiros sabem. Isso foi para assunto uhum. da mesa de jantar. Sim. No Não tem meu como passar pano, não tem justificativa. não O tem, petrolão, o não mensalão, tem. você ainda vê a esquerda falando, ai, mas foi um absurdo, que foi parcial, que foi isso, que foi aquilo. Você ainda vê um pessoal tentando passar pano para isso. Agora, roubo de velhinho, não tem como você defender isso. Aí qual que é a estratégia do governo, qual que é a estratégia do Lula, que a esquerda faz isso, especialista em fazer isso? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, a culpa então é do Bolsonaro. Não, faz todo Esse discurso sentido é o tão absurdo. Bolsonaro ter favorecido O irmão sindicatos e o sindicato do irmão do Lula. Não, realmente, é, a esquerda querer me convencer. Não, é me chamar de completo. Lê aqui comigo, ó, vamos ler, ó. Sou trouxa mesmo. Tá, não, só pode estar escrito isso aqui. Não, somos trouxas, todos nós, todos nós. todos os brasileiros são idiotas, Uhum. né? Para tentar convencer de que o governo passado, ou eles usam, né? Eles não usam como governo passado. Eles precisam usar o nome do cara, A porque extrema direita. enquanto não matarem politicamente, acabarem de Uhum. arrasar, não é sobre prender Bolsonaro, tá, gente? Bolsonaro Não. Se não é fosse sobre isso, já prender, tinha ido há muito tempo. é matar politicamente. Enquanto Uhum. Uhum. todos eles, todo o sistema, né? E principalmente eles não conseguirem, eles não vão parar. Então, tentar convencer de que o Bolsonaro. Não, explica como alguém da direita nós detestamos todos os sindicatos. Nem não vem com a história de que existe sindicato que é importante. Pode até ser importante.
importante, mas quem tá lá mandando é corrupto, eles roubam. Não me vem com papinho de que tem sindicato bom, não, porque não tem. Não tem. Tá? É a mesma coisa que querer me convencer que universidades públicas federais têm reitor, ou na grande maioria professor, que não sejam todos progressistas e esquerdistas. E que lá dentro não acontece doutrina. Faça meu favor. Sim. E hoje acabou a gracinha da gente não querer mais, da direita não falar isso. Nós temos não só o direito, como a obrigação de pontuar tudo isso. A obrigação. Porque é feito farra com as pessoas, com o mais coitado. A corda sempre estoura do lado mais fraco. E aí o que acontece? Aí o que o brasileiro vê? É o arroz caro, o café caro, a picanha que não veio, a cervejinha. Então, assim, é isso que o brasileiro sente. E aí o juros está lá na casa do chapéu, justamente é o remédio amargo para controlar a inflação. E por que está desse jeito? Porque e agora o Lula não critica mais os juros, né? Não agora critica, o governo não pode mais criticar. E por que os juros é alto? Ah, porque o Banco Central é o malvadão, ou o presidente do Banco Central é o malvadão? Não, esse é um remédio amargo para segurar a inflação. Esse é um remédio amargo. Agora, e o investimento no país? Quem que investe com os juros altos? Não investe. Vai tomar empréstimo, vai você, empresário, tomar um empréstimo com o valor do alíquota de juros que está hoje. Fora a insegurança então, assim, jurídica que a gente tem, né? Exatamente, porque tem condições que naquele momento valia, né? Teve uma que foi tirada, agora eu não lembro, mas foi o ano passado, né? Um setor de empresas foi favorecido por um determinado desconto. Eu não lembro o que era, não sei se era subido. Enfim, acho que era um desconto. E por anos. Você lembra disso? Você lembra o que era? Eu lembro que aconteceu isso, mas não lembro dos detalhes da história. Eu não lembro nem o setor e nem sobre qual, se era um subsídio ou se era algum tipo de benefício ou desconto. Mas era uma vantagem financeira para um determinado setor de empresa. Não foi construtora ou não? Não sei, não lembro. E que o ano passado o STF resolveu remexer isso e falou: olha, não, de agora não vale. E não é assim, de agora em diante eles não têm mais esse benefício. Não, aqueles 10 anos que vocês não pagaram isso, vocês vão pagar agora. Eu lembro desse caso, não foi? Eu não lembro se nem foi um setor específico, acho que eram vários. Foram vários setores que foram afetados com isso, eram vários. Eu não lembro, mas é isso que a gente chama de... Isso é uma das maneiras de se causar insegurança jurídica. Aí, o investidor, tanto de fora... a lei não quanto... vale nada. Exato. Se a lei não vale, se a lei uma hora ela funciona, e era uma lei. Se a lei uma hora funciona de um jeito e depois funciona de outro, porque hoje nós temos o quê? 11 constituições dentro do... Temos 11 constituições. 11 opiniões. Não tenho dúvida disso. E tem o cara que manda mais. Sim. Tem o dono da porcada. Entendeu? Então, para onde vamos? Eu não sei. Eu não sei dizer. Eu só sei dizer o seguinte, né? Que é onde eu bato e é pelo que eu luto, né? Eu luto para deixar isso aqui um pouco melhor do que quando a gente chegou. Eu luto para deixar isso aqui melhor para o meu filho. Então, ou seja, um pouco melhor do que quando eu cheguei. E é difícil manter a esperança. É bem difícil. Tem dias que isso me pega bastante, sabe? Mas eu não consigo me imaginar fora daqui, sabe? Sim. Essa aqui é minha terra, a terra que eu amo. Eu não vou dizer para você que eu nunca vou embora. Eu não sei, mas eu nunca tive essa vontade. Né? Eu nunca tive essa vontade na minha vida. Então, assim, e eu aprendi muito de criança, e aprendi com meu pai, que meu pai era um cara... Aliás, quando o patriotismo não era moda, tá? Quando o patriotismo nem era moda, ele já era um fato dentro da minha casa. Então, eu aprendi sobre a condição
de respeito a símbolos nacionais, ao patriotismo e à defesa da propriedade privada. Isso eu aprendi em casa. Isso eu aprendi em casa. Meu pai era do seguinte termo. Muitos vão falar, nossa, nossa, que Aqui no podcast não tem, não. não, depois, né? Que absurdo! Que era assim, botou o pé para dentro da minha propriedade, não avisou a que veio, vai levar chumbo. Eu não vou esperar colocar a minha família em risco para depois perguntar. Eu mato, depois pergunto. Invadiu? Simples assim. Então, eu fui criada nesse meio. Eu fui criada, né? Então, o respeito à propriedade privada. Aliás, está na nossa Constituição. A propriedade privada é sagrada. Ela é sagrada. Entendeu? Então, hoje, o papel da direita, que eu acho assim, que é um grande absurdo, hoje a gente tem que falar 1000 vezes, e é cansativo, o óbvio, aquilo que está na Constituição. Porque tem 11 cretinos que limpam a bunda todos os dias com esse caderno, porque é só um caderno. É isso que os caras fazem. Entendeu? Então, assim, e nós, e quem mais se sente, eu hoje, eu sinto como eu amo isso que eu faço. Essa condição de trazer as informações e vir na rede, colocar isso. Brinco, pago internet para isso. Santa internet. Bem gasto, bem gasto. Muito bem gasto. Mas hoje eu não consigo me imaginar parando ou parar de fazer isso, porque para além de ser considerada uma missão, eu não gosto muito desse termo, eu me sinto obrigada. Talvez seja a minha veia professora, né? Como eu já fui professora por alguns anos, é aquela situação. Se eu tenho um conhecimento, eu preciso colocar ele para fora. Eu preciso dividir com as pessoas. Se é algo que eu sei, eu preciso. Posso até estar errada. Você comentou da minha rede, né? Que você gosta bastante, acompanha. Gente, eu não tá escrito verdade aqui. Eu falo groselha pra caramba. Então, assim, só que minha rede é democrática, não é que nem a Janja, que foi lá, ela disse que a voz dela não será calada. Mas quer calar os outros. Quer calar todo mundo. A dela não é. Ai, olha, essa mulher é terrível. Não pode questionar o voo dela, que ela foi sozinha, não pode questionar o que ela estava levando. Eles estão censurando tudo, né? Eu só tenho um questionamento a ela. Eu quero saber o que ela faz, ela e o Macron. Melhor, não fala isso, que eu não quero nem imaginar essa cena. Não quero nem imaginar isso. Eu tenho algumas suspeitas. E aí é verdade. Ai, gente. Ai, Catarina, eu vi um comediante esses dias, eu não vou lembrar quem foi. Porque para aliviar toda essa coisa de ver tanta política, eu assisto muito comediante, né? Vou, inclusive, em stand-up e assisto muito. Eu sigo todos. E só não sigo os progressistas, né? Aí não vale a pena. Não. Até porque ele tem que... Você parte do princípio que você tem que contar uma piada e ela não vai ser pesada e você tem que explicar, já não é piada. Não é piada. Então parou que você não é humor, né? Bom, mas aí teve um que falou assim... como é que foi? Ele falou assim, se a Janja aparecer grávida, dizendo, estou grávida do Lula, vou ter um filho do Lula, e aí vai ser a primeira vez que eu vou acreditar que ele vai falar, isso não é meu, é de um amigo meu. Ninguém vai duvidar. Esse filho não é meu, é de um amigo meu. Vai ser a única vez que eu vou acreditar. Eu tenho certeza. Eu vou ter certeza. Nossa, mas como alguém aguenta a Janja, eu não sei. Porque, assim, não é nenhuma beleza, assim, que você fale, né? Fico imaginando quão desesperado você tem que estar pra, né? Entrar nesse barco, né? E vou te falar. Quem governa é ela, tá? Quem pauta tudo. Tudo. A Janja, ela conseguiu a proeza de ser odiada pela direita, pela esquerda e pelo centro. Ela conseguiu. Não, ela Você viu que perguntaram
Perguntaram pro Nicolas, né? Ah, a gente já falou que o TikTok é de extrema direita, né? O que você tem a dizer sobre isso? Você vê essa fala dele? Aí ele fala assim: não vamos criticar a Janja, não. Adoro ela, dá um microfone pra ela 24 horas por dia. Eu concordo plenamente. Deixa ela falar. Deixa falar. Deixa essa mulher falar. Maior cabra eleitoral da direita é a Janja. O problema é que em algumas situações, como foi o caso lá na China, ainda detalhe, na China, num lugar super democrático, inclusive, né? E que tem protocolo. O chinês, e de forma geral, o oriental, né? Mas o chinês tem protocolo para ir fazer xixi. Os caras têm protocolo para tudo. Pois ela atravessou a conversa e foi falar de rede TikTok. E ele falou: minha filha, regula, cancela, bloqueia, fia no, né? Enfim, ele cagou para isso. Mas assim, no lugar que tem mais protocolo, aí isso é uma coisa complicada, porque quando você fala de política externa, qualquer ruído, qualquer ruidinho besta é um problema sério, pode se tornar uma crise diplomática. Veja o que o Lula faz com Israel, né? Agora ele é pessoa não grata, né? Ele é, né? Em Israel, não é isso? Não sei se ele chegou a virar pessoa não grata, mas estava tendo uma conversa sobre tornar ele... Então, não sei. Mas, enfim, qualquer ruído que você faça em protocolos de comunicação, de política externa, pode gerar um negócio. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. A mídia brasileira, tradicional, estatal, ela, no governo anterior, o presidente espirrava e, meu Deus do céu, escândalo internacional, meu Deus do céu, cometeu uma gafe, que absurdo, Bolsonaro falou isso, Bolsonaro falou aquilo. Agora o Lula destruindo a imagem do Brasil perante, no cenário internacional, jogando a nossa imagem lá pro lixo do lixo do lixo do lixo, e eles não falam nada, estão passando pano. E tem gente que olha para isso e acredita, tem gente que se informa ainda por essa mídia tradicional, que não segue a Luciana ainda, infelizmente, tem que seguir, que não segue a Catarina, que não segue tantos outros que estão mostrando a verdade. Por isso que a prioridade número 1 deles é censurar a rede. E você falou que a obrigação da direita, que uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer, eu vejo esse ano e ano que vem, para a gente conseguir trocar o presidente, é trazer essa informação para a população. E você faz esse trabalho muito bem, eu queria que você comentasse também um pouco disso. Você já falou bastante sobre esse trabalho de trazer informação para a população. Eu queria focar um pouco mais nisso, porque eu vejo que é a única saída que a gente tem. A gente vê absurdo. Aí a pessoa pergunta: tudo bem, Catarina, qual que é a solução? É informação. A gente na direita, a gente subestima o poder da informação descentralizada e distribuída. Enquanto a esquerda está lá se cagando, enquanto a esquerda sabe o poder que essa informação tem, e a gente está achando que, o que eu posso fazer? Vou só compartilhar o conteúdo de alguém? Pra quê? Vou seguir alguém? Vou curtir alguém? Isso aqui não é nada. Sendo que é, sim, muito importante. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. E o que você falou, às vezes, também fica frustrado um pouco. Então, o que te motiva a continuar fazendo esse trabalho, mesmo que às vezes é difícil, mesmo que a gente tem que dar notícia repetitiva, mesmo que tem que falar 20 vezes a mesma coisa, às vezes parece que o pessoal, a gente está tão indignado com a situação e uma porcentagem da população que parece que está nem aí, que já acostumou com isso. Tá. Eu vou começar respondendo pelo fim, pelo que me move. O que me move, principalmente, é a indignação. Eu costumo falar que... Nem usar tanto essa palavra indignação. Eu falo, eu sou melhor no ódio. Então, assim, por exemplo, o caso do INSS, quando começou a estourar, aquela semana, que foi a semana passada ou retrasada, eu não conseguia parar de fazer vídeo, fazer conteúdo, porque era um ódio, é uma coisa que me incomoda tanto que eu preciso colocar para fora, né? Aí vai além do sentimento de obrigação que esse eu tenho, né? E vou continuar cumprindo esse meu papel, ninguém vai me parar. Só tem duas formas de eu parar: de comunicar, né? De informar, levar conhecimento. Apenas duas: presa ou morta. Tirando essas duas condições, eu não vou parar, né? Não deixa o Xandão ver isso. Deixa. Presa ou morta, tá? Presa porque simplesmente
Aí eu viro uma pessoa incomunicável. Ou não, né? Porque tem tanto celular na Que a cadeia, gente consegue, né? né? Aí produz conteúdo de lá de dentro. Olha que loucura, gente, isso. Pega essa situação. Bom, não vai ser o caso. Agora, a importância. Por que eles querem tanto, né? Ficam tanto pautando a história do PL da regulamentação das redes sociais? Regulamentação é uma ova. O que eles querem é censurar. Eles não sabem ouvir crítica. Esse é um governo. Porque, gente, não é democrático, não é democracia. Quem que não aceita a crítica? A democracia é o governo que é onde cabe crítica. Ela faz parte, assim como a fiscalização faz parte. Aonde não cabe crítica? No Império, por exemplo. Sim. Né? Resumidamente, essa é a diferença, né? Entre um governo democrático e um autoritário. O democrático você pode criticar. No autoritário, no imperador, né? No autoritarismo. Então, assim, agora, o que eu vejo que aí a esquerda, inclusive, ainda ela não consegue entender isso, graças a Deus, né? Eu nem gosto de ficar falando muito, porque eu também não quero dar ideia. Não dá pra ideia, eles, sim. né? Perigoso, perigoso. Alguns ali sabem, os influenciadores da esquerda sabem, os artistas sabem também, né? Mas os políticos velhos sabem não, né? Alguns, mas eles não entendem que isso que a gente faz é orgânico. Sim. É orgânico, tá? E tem pessoas, hoje, se a gente olhar 10 anos atrás, a gente não conversava de política desse jeito. A não ser pessoas que, né, já eram bastante politizadas, né, enfim. Mas a gente não tinha. Hoje a política tá no ponto de ônibus, tá dentro do shopping, tá no centro da cidade, tá em qualquer lugar. Qualquer lugar se fala de política. E isso é importante. Essa conscientização política, porque junto da conscientização política vem algo maior, que eu acho que deveria ser disciplina em escola, né? É entender sobre legislação. A gente deveria sair da escola sabendo sobre legislação. E quando eu falo legislação, não é sobre apenas os seus direitos, são direitos e deveres. O brasileiro acha que ele só tem direitos, a grande maioria acha que ele só tem direitos e poucos deveres. Então, aí, de novo, entra a questão da internet e da rede social. Hoje, o que a gente tem como TV aberta, né, é uma TV estatal, que ainda entra em milhões de lares brasileiros. Isso é paga pelo governo, é estatal. É estatal, né? Então, é isso. Aí é o seguinte, tem diversos tipos de perfis de pessoas. Tem pessoas que deslancham na rede social, começam a produzir conteúdo e vai. E vira fonte de informação. Tem outros que são analógicos, mas tudo bem. Ele está conversando com o vizinho, com as pessoas. As pessoas estão politizadas. E é esse movimento que não pode parar. Aquela frase, eu nunca gostei, e essa frase sempre me incomodou. Eu venho de uma casa muito politizada. O meu pai, embora não tenha sido político, ele sempre foi uma pessoa muito politizada, então eu aprendi política com ele, né? E meu pai era um cara muito indignado, muito inconformado. Aliás, ele faleceu em 2003 e ele morreu sem saber que ele era um libertário, porque meu pai era, né? Meu pai dizia, imposto é roubo, não pago, só nego, tá? Com orgulho. Com orgulho, com orgulho. Minha mãe ficava louca, louca. A contadora dele, que no caso é a minha tia, você não sabe cada vez de fazer a prestação do imposto de renda dele. Nossa, preciso de um contador libertário. Paguei esses dias a imposto de renda, meu Deus do céu. A minha tia ficava assim para ele. Jorge, pelo amor de Deus, precisa declarar isso. Não declaro, Marta. Não declaro. Jorge, isso aqui precisa. Não declaro. Ela falava, meu Deus do céu. Você vai. E minha tia é toda certinha, sabe, na contabilidade, gente. E assim, eu achava engraçadíssima essa situação. E meu pai usava a seguinte frase: ele falava, Marta, é o seguinte, se eu for preso, eu nem fumo mais, mas leva um maço de cigarro para mim na cadeia, que já tá tudo certo. Mas ele era terrível com isso. Então, assim, libertário, morreu sem saber que era libertário. Então, eu vim de uma casa que
já tinha essa condição política, e Uhum. meu pai nessas condições, e além de libertário, um indignado. Indignado. Mas Uhum. assim, meu pai falava coisas na década de 90 que eu tô vendo agora. Que eu falo, Uhum. meu Deus, olha lá o que ele falou. Sobre o Rio de Janeiro, meu pai era carioca. Sobre o Rio de Uhum. Janeiro, meu pai já cantava essa bola faz 30 anos. Faz 30 anos. E ele falava umas coisas, eu falava, pai, você é doido. Que absurdo, imagina. Não, imagina, pai, pai, você é louco. Ele, Rio de Janeiro? Não Tem tem jeito não, solução. tá? Não tem solução, tá com uma... Ele, ó, meu pai, há 30 anos atrás, ele já dizia, o Rio de Janeiro é tomado pelo tráfico, é um narco-estado e vive em guerra civil. É a população desarmada, meu pai falava isso, é a população desarmada de um lado e os bandidos do outro, Armados. armados, bem armados. O que eu vejo da rede, esse trabalho que nós e outras pessoas fazem, e nós somos pequenininha, viu, gente? Já fica Uhum. aqui, me sigam, @Lulipe, depois vai ficar aqui nessa entrevista, Uhum. Instagram, Lulipe, TikTok. LIPPI, tá? Que é o nome da minha rede. É super importante isso, e nós não vamos parar. E é aí que eles se enganam, eles acham que... Porque quem que tem? Eu queria ver um primo meu, um conhecido meu, um amigo meu, um conhecido meu, que não seja ligado a um partido político, é que hoje eu sou, mas eu comecei, eu ainda não era ligada a partido político, eu comecei essa condição sem ser ligada. Antes era fora das redes, era, né, no churrasco dos amigos, da família. Sempre fui aquela que assim, ai, lá vem a chata falar de política. E isso é outra coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? Que você pode ser político? Pode, só não pode ser chato. Não seja chato, né? Sim, sim. E aquela frase que política, futebol e religião não se discute, É uma besteira do mundo. mentira do planeta. Uhum. Que não se discute, já começa aí o nível de É coisa censura. mais importante pra discutir. Vai discutir o quê? Big Brother? Pelo amor de Deus. Exatamente. Novela? Né? Isso eles querem que a anos? gente discuta. Sim. Exatamente. Porque aí os bons vão ficar falando sobre isso e, e os bandidos lá fazendo a festa com o Sim. nosso dinheiro. Sim. Não vale a pena brigar com a família por causa disso, mas são duas coisas diferentes. Tem que discutir, tem que conversar, tem que levar o assunto sim pra mesa do almoço de domingo na casa da avó. Agora, assim, Sim. brigar com a família não Não, vale a pena porque não brigar. ganha nada com isso. Não, brigar eu também acho que não, né? É só que assim, é aquela história, né? Que não necessariamente depende de só você não querer brigar, às vezes. E também tem a outra condição. Eu não me exalto, eu não me exalto numa discussão política, eu tenho argumentos. Então, assim, o que eu vejo a direita fazer é cada vez a direita está procurando mais conhecimento, justamente para ter argumentos. E eu escuto isso de pessoas que trazem esse feedback da minha rede. Olha, Catarina, o que eu já ouvi, o que já me mandaram de mensagem assim, Lu, eu não gostava de política, passei a gostar por conta do seu que legal. conteúdo. Lu, eu não entendi a política e você fala de um jeito simples. E isso é muito gratificante. Então, assim, o que eu percebo, a direita, ela está indo atrás de argumentos, justamente para não ter briga. Agora, se tiver, é livramento. É livramento. Quero já aqui deixar claro, não vá caçar a briga, mas se ela vier e acontecer e a pessoa, você sabe que muitas pessoas se afastaram de mim e não teve briga. Aliás, pessoas que nem nunca mais me encontrou, então não houve nem uma argumentação pessoalmente, né, pessoal. Mas por conta de eu ter me posicionado e estar trabalhando, né, dessa forma, fazendo conteúdo assim, pessoas que se afastaram. Esse é o tipo de situação que eu coloco como livramento. Entende? E assim, Tudo bem. Ok. não, de verdade mesmo, eu não sinto raiva, não tenho nada. Mas essa é a nada. diferença entre a direita e a esquerda, né? Se você pega um grupinho de direita e coloca uma pessoa de esquerda no meio, vai respeitar.
Sabe, quando eu tô no meio de uma pessoa que eu sei que essa pessoa é de esquerda, eu não trago assunto, eu respeito, ainda mais se é uma pessoa mais velha, eu vou falar, eu devo respeito antes de tudo para essa pessoa, não vou ficar discutindo, não vou ficar brigando, não vou fazer ela se sentir mal por causa de uma opinião ideológica. Só que quando você tem o oposto, quando você coloca uma pessoa de direita, a gente vê isso muito nas faculdades, vê isso muito no jornalismo, principalmente, quando você coloca uma pessoa de direita no meio de um grupinho de esquerda, essa pessoa é excluída. Essa pessoa é mal falada, eles vão tentar fazer de tudo para acabar com essa pessoa. A gente teve um caso de um menino da USP agora que foi expulso, tava para se formar, foi expulso porque ele era de direita. Então, assim, são vários casos repetidamente da turma do amor que a gente vê isso acontecendo. Então, se você coloca a pessoa de direita junto com a esquerda, não tem diálogo, não tem conversa, eles são ignorantes e vão fazer de tudo para te destruir. E aí eles criaram essa narrativa que o ódio é da direita e o amor é da esquerda. Pelo amor de Deus. Eles de fato são intolerantes, Sim, né? sim. Mas eu, diferente de que você falou, né? Eu evito, não converso. Quando eu estou no meio e que tem esquerdista, aí sim eu faço questão de falar. E não no intuito de provocação. Não, de forma alguma. Eu nem uso eu não uso esse tipo de abordagem. E nem tanto de conscientização, porque a maioria não está disposto a ouvir. O que geralmente eu faço, aí vem uma linha mais de humor. Eu trato com humor. Eu trato fazendo uma piada. Eu trato fazendo uma brincadeira. Mas o recado fica dado. O recado fica passado. Dificilmente essa pessoa vai conseguir brigar comigo, a não ser que ela queira mesmo. E se escala para uma briga, eu simplesmente vou me retirar, né? Que é o tal do livramento. E o afastamento aí por conta da pessoa ter vindo. Mas eu geralmente, em condições assim, tenho aí um ladinho mais voltado a piadinhas ácidas, então eu dou uma abusada desse setor também, sabe? E tem gente, aí quem é de direita me olha e fala, eu falei, não, é pra ouvir, é pra ouvir. Sim. Sarcasmo nunca matou ninguém, né? O presidente anterior roubou, sim, roubou para dar pra mão do Lula. Tá certo, tá certo. Mas coisas que assim, você só responde assim, porque não tem resposta, né? Não tem contra-argumento para justificar. E a esquerda não tem argumento. O legal, assim, o interessante, ao invés de ter uma briga ou alguma coisa assim, é fazer perguntas e deixar a pessoa se enrolar na besteira que está falando e ver o nível da hipocrisia que ela está ali colocando, né? Então, é fazer... que geralmente eu vou para Paulista, né? o que geralmente eu vou para Paulista com algumas trends que eu faço apenas perguntas. Perguntas. Levar o outro a pensar. Quem percebe a própria hipocrisia é a pessoa. Né? E com humor. Domingo agora, fui para Paulista. Tinha lá uma das entrevistadas. Tava nítido que ela estava arrependida, né? Mas eu tratei com humor desde o começo. No final a gente estava se abraçando. No final a gente estava se abraçando e rindo, enfim. E o marido dela de direita. E ela de esquerda, mas ela de esquerda, assim, não é que ela é esquerdista. Ela votou no Lula. E tá arrependida. Ela mesma zoa. Que bom. A minha cervejinha não teve. Tem consciência. Que são raros, exato, né? Exato. Mas não são todos assim. Aqueles que são os radicais, aí esse não. Aí esse nem piadinha, nem conversa, nem melodia. Aí esse esquece. Sim. O cara que veste o bonezinho da MST, esquece. Não dá. E essa técnica de fazer pergunta para fazer outro pensar é a melhor coisa que tem para você convencer alguém, ou nem convencer, mas para mostrar a hipocrisia mesmo. Uma vez eu estava conversando com uma tia, ela falou assim, sim. Aí ela falou assim, fulano de tal é fascista. Aí eu virei para ela e falei, tia, o que é fascismo? Ela falou, você não sabe? Eu falei, não, explica para mim, por favor. Ela ficou assim, eu não esperava que eu fosse fazer isso, eu não soube responder, mas é de assunto. Se pergunta se ela vai repetir isso de novo para alguém, ou no mínimo vai pesquisar o que é e vai ver que fascismo se aproxima muito mais do outro lado do que do nosso, né? Exato. Porque é tudo pro Estado, nada contra o Estado, não é a gente que pede isso, né? Exatamente. Então, assim, existem vários tipos de abordagem. Então, um estilo de abordagem. Então, tem pessoas que são muito boas
nesse tipo de contexto, mas não fazem isso na rede social, mas está fazendo na rua. Então, assim, tem Sim. diversos perfis e todos são importantes. O que eu vejo, e que eu vejo de forma muito orgânica, tanto na rede social quanto fora dela, né, é que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Ele é um trabalho de formiguinha Sim. Uhum. e precisa da colônia toda, Uhum. Uhum. toda. Eu vejo muito sucesso nisso, sim, viu? Uhum. Essa é uma das coisas que me motiva também Uhum. a continuar, além da situação de quando eu tô com tanta raiva que tô quase Uhum. explodindo, né? E que aí eu preciso abrir a Uhum. câmera e falar, e indignada, e com ódio, e com raiva, e com não sei o Uhum. quê. É essa condição que hoje eu observo por boa parte das pessoas da direita, esse Uhum. nível de conscientização. E isso não está relacionado à condição socioeconômica. Uhum. Eu vi isso principalmente durante a minha campanha, que eu Uhum. andei na periferia. Aliás, eu basicamente só fiz campanha na periferia, que foi, aliás, foi o lugar que eu fui mais votada, foi a periferia. Uhum. E eu não estava ali só fazendo a campanha, eu estava fazendo a campanha e também fazendo o meu papel de conscientização, Uhum. né? Olha, o que eu encontrei de pessoas assim geniais em todos os setores, isso eu já sabia, mas quando realmente eu Uhum. estava na rua fazendo campanha, isso ficou mais evidente. Então, não tem aquela a pecha que a esquerda gosta de colar, que a direita é a burguesia rica, Não a existe direita isso. é a elite. Uhum. Quando não se tem argumentos, se colam rótulos. Aí Sim, vem o espantalho, né? fascista. É Uhum. lógico, né? E quando não se tem argumento algum, pegam na questão da idade, por exemplo, que é um E outro parte para rótulo. agressão, sim. Então, é isso que eu vejo em todos, assim, é isso que eu te Uhum. falei. Essa conversa vai desde a conversa sobre política, está dentro do restaurante fino, como está Uhum. no ponto de ônibus. A Sim. condição é a mesma, Uhum. né? Isso que você falou acho que é muito importante. A gente já está encaminhando para o final do podcast. Eu queria que você já divulgou suas redes, mas eu queria que você falasse onde e quais são as redes, Instagram, TikTok. E se alguém que está assistindo tudo concorda com o que você falou e quer te ajudar de alguma forma, quer também se mexer, quer fazer o conteúdo, quer entrar em contato com você, como é que faz, como que pode ajudar, o que você está precisando? Fala um pouco pra gente. No Instagram tá @Lulippi, é LIPPI. No TikTok é LulipBR. Uhum. E no Facebook é Luciana Lippe, Uhum. tá? Todas as redes são super ativas. TikTok, Instagram, essas três redes. Uhum. Eu tenho Twitter também, mas não lembro. Depois vocês colocam o meu, o meu endereço. Eu não lembro o meu Twitter, eu uso pouco, Uhum. tá? Que é o X, né? Não é mais Twitter, Sim. é X. Porque como eu faço mais conteúdo com vídeos, Ah, não dá conta e também, né? ali é. Uhum. E também não estou ainda no YouTube, mas o próximo, é a próxima Uhum. rede, tá? Mas o que eu posso fazer para ajudar, né? Você que é Uhum. aí um Sim. indignado e quer produzir, por exemplo, conteúdo, fala, nossa, eu queria falar assim, não sei o quê. Eu faço esse tipo de assessoria também. Eu te ensino. Tudo que eu faço na minha rede eu te ensino, e além disso, não, eu já sei, eu tenho uma oratória legal, mas eu não consigo, eu não tenho tempo de fazer um roteiro. Uhum. Eu faço. Eu faço os roteiros para mim e faço para uma. Aliás, roteiro é uma coisa que eu venho vendendo muito bem, graças a Deus. Então, eu acabei virando roteirista, gente. Para além de produção de conteúdo, né, vídeos e tudo mais, eu vendo os roteiros. Eu peço para a pessoa me mandar a pauta e o Uhum. tom. Aquela coisa, eu quero bem ácido, quero Uhum. porrada e não sei o quê. E eu construo. Claro que eu tenho muito mais facilidade em escrever roteiros da pauta nacional,
porque é o meu assunto, é a minha rede social, é sobre isso. Mas hoje eu consigo desenvolver até pautas municipais sem necessariamente ser a minha cidade. Mas aí eu faço um outro tipo de abordagem, eu preciso de um pouco mais de informação e até que a pessoa me mande alguma manchete, alguma coisa assim, que aí eu consigo extrair dali e colocar o roteiro no tom que ela quiser. Lu, quero roteiros assim idêntico aos seus, que na verdade hoje eu já nem. Hoje o que eu menos faço para mim é roteiro. Eu tô num formato muito de reação. E eu observei que React, eu, pelo menos para mim, não funciona React com roteiro. Sim. Eu sei que tem gente que faz, né? Para mim não funciona. E eu reajo àquilo que eu assisto e eu falo, né? Mas aquele vídeo que é sobre ter um roteiro, ter o textinho, que a pessoa vai fazer a leitura, vai decorar, ou vai ler no TP para gravar, é só entrar em contato comigo, pode entrar em contato direto pelas redes, depois aí na sequência eu passo o meu WhatsApp, ou se a pessoa também já tem o meu contato, fica à vontade. E eu faço toda essa parte de comunicação política. Campanhas também? Bora! Vamos fazer estratégia de campanha. Ano que vem é ano eleitoral. Só não para esquerdinha. Não, isso daí nem por todo o dinheiro do mundo. Outro dia um amigo meu virou e falou assim, aí o Lula quer te contratar para a rede dele. Você vai receber 100 mil mês. Não quero. Como não quer, Luciana? Tem que fazer um conteúdo horrível. Não quero. Como é que eu faz um conteúdo ruinzinho, dá uma sabotadinha. Você sabe que teve um vídeo muito legal que acabou viralizando, que foi um vídeo que eu estava na Paulista e encontrei lá com o deputado estadual, o Guto Zacarias. Você sabe que você já assistiu, mas vou contar aqui para o pessoal. Foi um vídeo que eu sentei lá na mesinha do Guto Zacarias, que ele fica lá com a plaquinha do Pix de R$1.000 para quem me convencer que o Lula está fazendo um bom governo. E eu sentei ali e fiz uma piada, né? Eu disse que o Lula estava, assim, fazendo um bom governo porque ele tinha resolvido uma situação que tinha acontecido na semana anterior, né? Ele tinha resolvido uma questão muito séria de saúde pública, que era sobre obesidade mórbida. Aí o Guto olhou para mim e falou, como? O quê? Aí eu falei para ele, uai, ele não falou esses dias lá na Bahia, numa entrevista lá, que se a comida tá cara, não compra. Se não compra, não come. Logo vai emagrecer. Bom, eu sei que esse vídeo tomou uma repercussão imensa. Foi coisa assim de 5 milhões de visualização. Número que eu nunca imaginei na minha vida, tá? E o legal foi o seguinte. Mais ou menos, metade dessa galera acha que eu sou uma esquerdista aloprada. que vinham comentários assim, e os magros vão morrer? Ai, meu Deus, os magros, minha vontade era responder. Esquerda não entende piada, não. Gente, piadinha. Os magros eu não sei, mas os burros vão, né? Minha vontade. E uma outra parte entendeu que era piada e eu fui extremamente elogiada por essa condição de ter tido essa sacada. E teve uma pessoa em especial, eu vou até procurar, vai ser dificílimo achar o comentário, porque são muitos comentários, não na minha rede, na rede de onde estourou, não foi na minha rede que estourou esse vídeo, nem na do Guto. Foram redes de duas outras pessoas. Que é o trabalho orgânico que a gente fala, né? Que é o trabalho orgânico, né? Pessoas assim, X, né? Um é um jornalista e o outro era uma pessoa X, que só na rede dele foram 2 milhões de visualização. Nem ele acreditou, porque eu conversei com todos, né? E aí, um comentário foi o seguinte, que medo desse nível de... gênia, só que nunca usa para o mal isso. Não vá trabalhar para o PT. Não, credo. Esse comentário me marcou tanto, gente. Falei, não, eu não
tinha parado para pensar nisso. E a pessoa assim, meu Deus, não vai. E aí, por isso que eu adotei essa condição. Mas nem por todo o dinheiro do mundo eu faria a rede social de alguém da esquerda. De forma Não tem alguma, condição nenhuma. independente de quem seja. Agora, rede social da direita, comunicação da direita, oratória de pessoas que querem se comunicar na rede, tudo isso é só me mandar um direct que eu entro em contato. Maravilha, então quem quiser saber mais, entre em contato com a Lu, segue ela nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau, obrigada pela participação, Lu. Obrigada, fica com Deus. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.